Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E domingo passado, não deu para mim terminar o assunto da mensagem. E Deus tem seus propósitos com tudo, que deu para estarmos trazendo, né, um esclarecimento melhor para os irmãos no decorrer desse texto. Nós estamos hoje concluindo a oração que o Senhor nos ensinou. Então abra lá sua Bíblia, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. No início dessas pregações nós lemos Lucas, mas o texto que estamos pregando é em Mateus 6. Nós pregamos do versículo 5 em diante, e estamos agora terminando aí o versículo 13, né? Porque o 14 e 15 é contexto que nós usamos aí depois, né? Sobre o perdão das nossas dívidas, de perdoarmos também uns aos outros. Eu quero antes estar passando novamente o resumo da mensagem, porque nossa cabeça, nossa mente, ela é esquecida, não é? Então serve para os irmãos relembrarem, né, o que nós temos estudado. Então a nossa série é os meios de graça. Nós já falamos da palavra de Deus como meio de graça, estamos falando da oração como meio de graça, não é? E o tema é Jesus nos ensina a orar, não é? Jesus nos ensinou a glorificarmos a Deus. A primeira petição para santificar o seu nome, a segunda, venha o teu reino, não é? A terceira petição, faça-se a tua vontade. E em segundo lugar, Jesus nos ensinou a suplicar por nossas necessidades. São 3 pedidos que Jesus nos ensinou a fazer na oração. Sobre o pão nosso de cada dia, pedir o pão para nós perdoarmos também, o Pai perdoar nossas dívidas, e conforme também nós temos perdoado os nossos devedores. E a parte que nós estamos pregando, que é não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, com a conclusão, né, da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A primeira necessidade é suplicarmos pelo pão nosso de cada dia. A segunda necessidade é suplicarmos pelo perdão das nossas dívidas. A terceira é suplicarmos pelo livramento das tentações e de todo o mal. Domingo passado, nós demos início a essa parte da mensagem, não é? E não chegamos ao final. Essa é a 6ª petição que Jesus nos faz. Então vamos ler o versículo 13 juntos? Vamos lá? Numa só voz. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós glorificamos o teu nome. Teu nome é eterno, majestoso. Tu és cheio de glória, Senhor, e de poder. Ó Espírito Santo, fala conosco, como o Senhor já tem falado, continua a falar na conclusão dessa mensagem nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós perguntamos, né, o que aprendemos com esse ensinamento de Jesus quando nos manda orar pedindo ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E, em primeiro lugar, nós aprendemos, né, tivemos já toda essa parte, né, da introdução, domingo passado, da explicação desse texto. E o que aprendemos com esse ensinamento de Jesus? Primeiro, a reconhecer a nossa fragilidade diante das tentações. Nós não somos preparados por nós mesmos, nem pela nossa força, não é? Para enfrentar
as tentações, elas vêm sobre nós. E aí, em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. O terceiro ponto que eu quero enfatizar nessa noite já está dentro desse segundo, porque não tem como depender de Deus sem orar. E nós citamos alguns comentários sobre a oração. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que precisamos orar ao Pai por livramento. Lembrando que Jesus está nos ensinando a orar, ensinando os seus discípulos. Essa é uma oração que pode ser orada, mas ela se torna modelo para nossas demais orações. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir ao Pai que Ele não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E eu quero aqui, meus irmãos, dizer para os irmãos que ao mesmo tempo que nós reconhecemos a nossa fragilidade diante das tentações, e a nossa total dependência de Deus para vencer as tentações, nós devemos orar pedindo o socorro de Deus para vencer cada uma delas. E nós só vamos conseguir através da oração, porque é o meio, é o canal que Deus deixou. Jesus nos ensinou a orar e pedir ao Pai: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás, das suas tentações. Embora já tenhamos falado, enfatizado esse aspecto da oração, quando falamos da total dependência de Deus, eu quero aqui ainda concluir esse texto, deixando mais um complemento sobre a oração, e também poder ainda esclarecer sobre a conclusão que temos aí no final desse versículo. A oração, como nós já dissemos, ela é o meio de graça deixado por Deus para que seus filhos possam entrar em sua presença através de Jesus Cristo, o nosso mediador. É Ele que está ensinando a orar, mas é Ele que vai dizer para os seus discípulos que é em nome dEle que nós temos que orar ao Pai. É pela sua mediação, e é através do nome de Cristo que nós oramos ao Pai pedindo o livramento das tentações de todo mal. Jesus foi um exemplo de vida de oração. Enquanto esteve com seus discípulos, Ele não só orou, como ensinou eles a orar. O livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, é onde são narradas as demais orações de Jesus. Por diversas vezes, Lucas vai mostrar o cenário de Jesus orando. Leia Lucas nessa perspectiva, que você vai ver quantas e quantas vezes que Jesus esteve diante do Pai em oração. Mas Mateus também mostra esses momentos, não é? E é justamente Mateus, meus irmãos, que Jesus não só ensinou, mas também deixou o mandamento para estarmos orando. Texto que já foi citado anteriormente aqui, mas eu quero citar no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Está lá em Mateus também. Mas vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse mandamento foi dado aos discípulos, tempo depois de Jesus ensinar esse modelo de oração. Mas como que é importante observarmos todo o contexto desse tempo em que Jesus ora, e desse tempo que Jesus ensina seus discípulos a orar, nesse tempo em que Jesus os manda orar, esse contexto que Jesus está inserido. Jesus, quando dá esse mandamento, Ele está no Getsêmani, e Ele sofria antecipadamente a dor da sua morte na cruz. Ele deixou os seus discípulos por um tiro de pedra, e mandou que eles ficassem vigiando e orando, enquanto Ele ia ficar sozinho orando. E às vezes que Jesus voltou ali, os seus discípulos estavam dormindo. Foi um momento de intensa dor. A palavra de Deus diz que Jesus suou gotas de sangue. Ele queria que Pedro, Tiago e João, naquela hora, pudessem também se preparar para os acontecimentos do Calvário. Era momento de tentações, era momento de lutas. Jesus sabia tudo o que estava para acontecer ali. Ele diz: vigiai
e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito aqui indica a essência oculta do ser humano, é enxergada em sua relação com o Todo-Poderoso. O espírito aqui é o espírito do homem, é o vaso do favor de Deus, é o meio pelo qual nós adoramos a Deus. Então Jesus está dizendo que o espírito está pronto, mas ele está dizendo que a carne é fraca. A carne aqui, quando nós já nos referimos também, ela é a natureza humana pecaminosa, vista na perspectiva da sua fragilidade e necessidade, tanto física quanto espirituais. E somente a oração com vigilância pode nos manter atentos nas horas das tentações. Quantas e quantas vezes você e eu caímos em tentação por falta de vigiarmos e orar? Jesus mandou que os seus discípulos orassem, mas eles não deram crédito, eles não se prepararam para as horas difíceis e para enfrentar as tentações. Jesus tinha dado esse modelo, Jesus já tinha falado com eles, mas eles não conseguiram entender a necessidade da oração. Nós só vamos ver os discípulos tendo uma vida de oração depois que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu. Enquanto o mestre estava ali, eles não se preocupavam de orarem, mas depois eles se tornaram homens de oração. Meus irmãos, Jesus, ao contrário dos discípulos, orou e ficou fortalecido, preparado para enfrentar tudo que veio a seguir. Jesus sabia que até chegar no Calvário seria tempo de sofrimento. Ele sabia para o que ele veio. E ele sabia que haveria aquele momento que ele estaria dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Momento de dor. E ele se preparou para esse momento. Orar e ter comunhão com Deus nos dá força para enfrentar mais situações difíceis e as tentações do dia a dia. Em Mateus 4, Jesus foi tentado pelo diabo, e a Bíblia registra que foi depois de 40 dias de jejum e oração. E diz a Bíblia que Jesus o venceu na autoridade da palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada, ele é o verbo de Deus, mas ele citou a palavra escrita. E ele venceu a Satanás. Tanto no início do seu ministério terreno, como no fim, Jesus se preparou orando para vencer os momentos de tentações e a oposição de Satanás. Foi orando que ele se preparou. E esse é o desejo de Jesus para a sua igreja, para mim e para você. Jesus nunca escondeu, ele sempre deixou claro que o diabo é o tentador. Em Lucas 4:12, em Mateus capítulo 4 também, Jesus deixa claro, ele é o tentador. De outra feita, Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo, em João 12:31. Mas olha como que é importante a gente poder entender a Bíblia. Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo num contexto antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que Satanás tinha ainda um domínio. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 16 de João, eu falei capítulo 12, 31, lá no capítulo 14, o versículo 4, ele declarou: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. Ele dá duas declarações: ele é o príncipe desse mundo, lá em João 12, 31, e depois lá em 14, 30, ele diz: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E depois, lá no capítulo 16, o versículo 11, Jesus afirmou a vitória sobre ele. Quando morresse e ressuscitasse, viria o Espírito Santo para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai dizer: porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aleluia. Jesus estava se referindo a um tempo depois da sua morte e ressurreição, quando viria o Espírito Santo para convencer o homem do juízo, não é? Do pecado, da justiça e do juízo.
Meus irmãos, e o que nos leva a pensar aqui é que Satanás pensou confusamente que destruiria Jesus na cruz. Essa era a ideia de Satanás. Como destruiu o primeiro Adão, como levou Adão a pecar, Eva a pecar. O intuito dele também era fazer isso com Jesus, mas ele não podia. Foi o contrário. Jesus consumou a sua obra na cruz, e é na cruz que Jesus derrota a Satanás. Antes da cruz, Jesus já o havia despojado, tirando a sua armadura, com a chegada do seu reino. Lucas 10, capítulo 18. Mas é com a sua morte que Jesus esmagou a cabeça da serpente, quando ele disse: está consumado. Na mesma medida que Jesus foi entronizado nos céus, Satanás foi derrotado. Agora a sua igreja vence o diabo com o sangue de Jesus, aleluia, com o sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11, porque o sacrifício de Jesus foi completo. Satanás, ele está agora subordinado ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus mostra claramente que ele não se dá por vencido. Ele continua a tentar a igreja do Senhor Jesus como um cão que está amarrado, com uma corrente, aonde ele se esperneia, aonde ele late, procurando nos atrair, procurando nos distrair, procurando destruir a igreja de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, depois da morte e crucificação de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, Satanás age na mente das pessoas. Ele tenta, e ele encontra pessoas que caem em suas tentações, com a permissão de Deus, é claro, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas o livro de Atos vai dizer que ele perseguiu os cristãos a abandonarem a fé. Satanás tentou Ananias e Safira a mentir contra o Espírito Santo. E vocês sabem que ambos morreram. Usou homens para prender e açoitar os apóstolos. Tiago foi degolado a fio da espada. Estevão foi apedrejado. Ele não se dá por vencido. Ele age, ainda, mesmo que destruído, Deus ainda permite a sua ação. Ele vai até onde Deus quer, aonde Deus permite. E é por isso que a palavra de Deus nos leva a estarmos atentos nessa dependência de Deus, em oração, vigiando contra a cilada do diabo, contra ainda essa ação que ele tem no mundo, que de uma vez por toda acabará com a volta de Jesus Cristo. Paulo, que antes foi perseguido, aliás, foi perseguidor da igreja, e quantas vezes, com certeza, tentado pelo diabo, perseguiu a igreja de Cristo. Paulo, depois transformado num servo de Deus, Paulo vai escrever a Timóteo. Eu queria que você prestasse atenção nessa referência bíblica, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 5. Paulo enviou Timóteo à igreja de Tessalônica para indagar o estado da fé dos irmãos, pois temia que o tentador os tentasse e se tornasse inútil o esforço deles. Paulo manda Timóteo para indagar os irmãos sobre a fé, porque temia que o tentador pudesse estar ali tentando eles a esquecerem de Deus. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, o versículo 19, ele relata que o mundo jaz no maligno. João usou aqui a palavra grega poneros para maligno. Foi a mesma palavra que Jesus usou para o mal em Mateus 6,13.
quando Jesus diz livra-nos do mal. É a mesma palavra. O maligno aqui tem a ver com as coisas que nos seduzem deste mundo, mas relacionada também a Satanás, que tem o poder de tentar. Outro texto da palavra de Deus, meus irmãos, que nos ajuda agora a orar. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 24. E Paulo vai apresentar a armadura de Deus que está disponível para todos nós usarmos contra as forças do mal. Ele diz lá: vistam a armadura de Deus. E quando Paulo está dizendo vistam a armadura de Deus, ele está dizendo que nós temos que vestir peça por peça, uma por uma. E são 6 armas que nós podemos usar, que nós podemos vestir. O cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, que relaciona também a Jesus como a verdade. A couraça da justiça, que é a perfeita justiça de Cristo imputada àquele que crê. A sandália do evangelho da paz, que é a proclamação do evangelho. Quando você prega o evangelho, quando você evangeliza as pessoas, quando você fala de Jesus. O escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do maligno, que é uma fé genuína e verdadeira, que entende ser Jesus, o próprio Deus encarnado, e que nele se cumpre todas as promessas de Deus. Eu tenho que vestir o escudo da fé. E também está lá o capacete da salvação, que aponta para a plena segurança da obra redentora de Cristo nas nossas vidas, que garante a salvação a todos os eleitos e serve para que nossa mente seja protegida dos ataques do diabo. Nós temos que pôr o capacete da salvação na nossa cabeça. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual deve ser conhecida e manuseada por todos nós. Nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra. Meus irmãos, é muito importante, porque Paulo, quando ele fala dessas 6 armas, quando ele fala dessa armadura de Deus, Paulo em seguida enfatiza a necessidade da oração, lá no capítulo 6 de Efésios, e ele vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A vida do crente tem que ser uma vida de oração. Paulo aprendeu isso com Jesus. Paulo aprendeu isso com os demais apóstolos que aprenderam a orar com Jesus. E Paulo agora quer que eu e você, que a igreja de Deus aprenda a orar. Que a igreja possa vestir essa armadura para ficar firme contra o inimigo das nossas almas. Oramos porque entendemos que é uma maneira graciosa de nos comunicarmos e de nos relacionarmos com Deus. Oramos também para pedirmos que Jesus nos vista com a sua armadura. Quando oramos, demonstramos a nossa total dependência de Deus. E somente a oração vai permear toda a nossa batalha espiritual para nos livrar do mal. Mas a pergunta que ainda podemos fazer dentro desse versículo, dentro da oração que Jesus nos ensinou, é: se nós cairmos, o que temos que fazer? Nós vamos orar para que o Senhor nos livre do mal, para que nos livre das tentações. Mas se nós cair nas tentações, se o mal nos afligir, como resistir? Meus irmãos, e esse é o ponto que nós estamos desenvolvendo aqui. Eu e você devemos orar pedindo socorro de Deus. É de joelho no chão, é orando, é clamando ao Senhor. E é o que nos ordena a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, de 14 a 16. Preste atenção, como que o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, guiado por essas recomendações de Jesus, como ele nos instrui. Ele vai dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele diz: conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está falando de Jesus.
E ele está dizendo que enquanto Jesus estava aqui em vida, ele diz: antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que teve uma diferença: mas sem pecado. Eu e você estamos sujeitos a cair nas tentações, estamos sujeitos a pecar. Mas Jesus, ele está preparado para nos socorrer, porque ele não caiu nas tentações. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Temos que clamar pelo nome dele. E ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com fé, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A palavra de Deus que está nos dizendo isso. Mas ele não pecou, ele não caiu em tentações, por isso ele pode se compadecer de nós em nossas fraquezas e tentações. Então, o que nós temos aqui não é somente o intercessor, como o escritor aos Hebreus nos relata, mas aquele que nós podemos confiar que ele nos protege contra o inimigo quando oramos. E nós podemos clamar, porque ele garante que nós vamos receber misericórdia e vamos achar graça, favor dele, para socorro em ocasião oportuna. Davi, o homem tido como um homem segundo o coração de Deus, ele caiu em pecado, ele pecou. O Salmo 51, que nós acostumamos ler aqui na igreja, fala desse momento de confissão de Davi. Davi reconhece que todas as vezes que ele pecou contra o Senhor, contra Deus, e ele confessou os seus pecados, ele pediu perdão, ele pediu purificação, e depois ele orou: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Você caiu em tentação? Confesse, peça perdão, peça para o Senhor lhe purificar, peça para o Senhor renovar a alegria. Foi isso que Davi fez. É isso que eu e você temos que fazer, nos recorrer à presença de Deus, através do sumo sacerdote Jesus. O apóstolo João nos ensinou a confessar os nossos pecados, texto muito conhecido, que lemos sempre na liturgia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas na sequência, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo o do mundo inteiro. Jesus já fez o sacrifício por todos os nossos pecados. Ele é o sacrifício, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas, meus irmãos, na sequência do versículo lido, estudado, Jesus vai terminar com uma conclusão. Ele vai dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui temos a conclusão da oração, o modelo que o Senhor nos ensinou. Essa conclusão não se acha nos melhores manuscritos. Não ocorre em Lucas, no capítulo 11, lá de 1 a 4. E em Mateus não aparece nos manuscritos mais autênticos e confiáveis. Mas aqui nós temos uma doxologia, e ela se encontra em algumas versões bastante antigas, e encontra-se também no Didaquê, ou seja, no ensino dos 12 apóstolos, tá? Então, aqui nós podemos perguntar ainda, o que é que nós podemos aprender com a conclusão da oração de Jesus? E o nosso catecismo maior trabalha bem também essa questão. Nós não estamos seguindo aqui afinco o catecismo, mas primeiro nós podemos aprender
aprendemos que ela é uma conclusão apropriada e verdadeira, porque retorna ao assunto do início da oração, elevando uma doxologia àquele que ouve as nossas petições. Doxologias são expressões de louvor a Deus, e no Novo Testamento emprega-se a palavra bendito e glória. São duas palavras muito usadas no Novo Testamento. William Hendricks, ele sugere em seu comentário de Mateus que a frase "porque teu é o reino" pode ser considerada como pertencente a cada uma das petições procedentes. E como que ele nos ajuda nesse entendimento? Ele vai dar o exemplo, e ele diz lá que quando Jesus começou a nos ensinar a orar, dizendo: santificado seja o teu nome, nós podemos dizer: porque teu é o reino. Ou seja, já que teu é o direito soberano como rei, que o teu nome seja santificado. Já que tudo te é por direito, já que teu é o reino, que o teu nome seja santificado. Ele liga a adoração que há no início e no fim, na conclusão dessa oração. Venha o teu reino, porque teu é o reino. Ou seja, porque é justo, para que a tua autoridade divina seja reverente e reconhecida sobre os corações de vida. Seja feita a tua vontade, porque teu é o reino. Ou seja, visto que tu és o rei, que a tua vontade seja obedecida por nós e por todos. Assim, sucessivamente, ao longo de toda a oração, nós podemos inserir a conclusão dessa oração. Segundo, aprendemos que nosso Pai Celeste pode atender a nossas orações, respondendo os pedidos que lhe temos feito. Mas, por que Ele atende? Porque Ele reina sobre todos e todos. Porque Ele é soberano e faz tudo conforme a tua vontade. Por isso que está dizendo aí: pois tu é o reino e o poder. Ele é soberano. Ele tem poder de atender nossas orações. Ele tem o poder de fazer o melhor para cada um de nós. E é por isso que Ele nos manda orar, pedir, e Ele nos faz promessa. Você pode ler Mateus 7, do versículo 7 em diante. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abri-se-vos-á. Ele tem o poder de nos abençoar, de responder a nossas orações. E em terceiro lugar, aprendemos que somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus é o Todo-Poderoso. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra, ninguém mais. E por isso só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, por todos os seus atributos, por toda a sua grandeza, por todo o seu poder, por toda a sua criação. Ele é digno de toda a glória, não só agora, mas para todo sempre. Como foi no passado, como é agora e para todo sempre. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo glorifica a Deus dessa forma em suas orações. Lá em Romanos 11:36, ele vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda em Romanos 11:36, Paulo também vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas encerra com amém essas orações. A palavra amém vem do hebraico
Isso significa firme, fiel, verdadeiro. No Novo Testamento grego, ocorre 150 vezes a palavra amém. Essa palavra ensina reverência, atestando toda a sinceridade e convicções das nossas palavras dirigidas a Deus em oração. E de que cremos que receberemos as respostas de cada um dos pedidos que nós fazemos. Jesus usou amém muitas vezes, quando ele dizia, em verdade vos digo. Ele estava usando a palavra amém. E que nós possamos dizer amém nas nossas orações. Amém? Convicto de que nós estamos sendo ouvidos por Deus e de que Deus responde a nossas orações. Eu quero concluir essa parte dessa série de mensagens sobre a oração, pedindo que você abra sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Então eu concluo essa parte da série sobre a oração como meio de graça, orando as palavras de Hebreus, neste capítulo. Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Você pode dizer amém comigo? Amém. Eu orei esse texto, e que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos, fortalecidos e guardados pelo Senhor, das tentações e de todo mal, possamos aguardar a bendita vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e nós vamos concluir orando ao Senhor.